Vamos falar sobre linguagens de desvalorização. Imagine que você agora está no seu grupo de amigos, e cada um está falando. Mas quando chega a sua vez de falar alguma coisa ou de expressar algo, uma dessas pessoas desvaloriza a sua participação ou desvaloriza aquilo que você pensa ou aquilo que você está expondo. Essa linguagem de desvalorização tenta minar a tua autoestima, diminuindo assim a você, tentando expor. E por isso eu recomendo seriamente, se afaste desses tipos de pessoas com esse tipo de linguagens, que são linguagens em que tentam minar a autoestima de outras pessoas. Esses tipos de expressões normalmente são quando você vai tentar contar algo ou expressar algo, simplesmente eles vão dizer sim, tá, sei, ou fazem gestos faciais como uma forma de desprezo, como que se sua história não importasse para nada. E é engraçado que nesse momento, você tem que ser autocrítico, analítico, e não só isso, e você tem que pensar como que, nesse momento, essas pessoas creem que só a história delas existem, e que as histórias dos outros não é importante. E o engraçado que eu estava analisando, eles são seletivos. Eles, quando veem que você é um problema, e para tentar te prejudicar ou tentar minar a sua autoestima, porque é como um veneno que vão te dando pouco a pouco. Eles não querem você distante. O importante é que você esteja perto para que cada vez possam ir destruindo lentamente com aquelas palavras despreciáveis. Então, esses tipos de linguagem desprezíveis, em que vai com cinismo disfarçado, muitas vezes, de brincadeira, que a gente diz, fulano só está brincando, mas que são gestos de desrespeito, a gente não pode tolerar. E nisso que eu quero te dizer que se afaste de pessoas que utilizam sempre linguagens desprezíveis quando você for tentar expressar algo da sua vida. Ou não se desgaste em dizer nada. Eu creio que existem momentos na nossa vida que a gente tem que buscar grupos em que a gente pode ser aceitáveis. E se a gente vê que nesses certos tipos de locais, com esses certos tipos de pessoas, não somos bem-vindos, é simplesmente a gente se afastar. Nesse momento é a hora que você tem que aprender não só por amor próprio, porque esse amor próprio exige uma dedicação, e essa dedicação por amor próprio a você mesmo é dizer, por amor próprio a mim mesmo, eu não mereço isso. Eu não mereço estar com pessoas que, quando eu expresso o que eu penso, a minha opinião não serve para nada, ou a minha história não serve para nada, ou a minha história não tem valor, ou a minha história é uma ficção. Só a história delas existem. E eu penso que quando você se reúne com pessoas que simplesmente te intoxicam, te adoecem, te matam lentamente. E não só isso. São tipos de pessoas que te sorriem, te abraçam, mas infelizmente por detrás elas planejam constantemente aquele assassinato mentalmente, não um assassinato físico, mas um assassinato mental, físico, em que o objetivo principal é que eles possam ver que a sua saúde mental seja afetada. E você é quem decide. Você pode
Talvez você viveu num lar ou num ambiente em que o seu pai, a sua mãe, a sua família constantemente vivia nesse conflito e parecia normal. Mas hoje, na sua idade adulta, você tem que entender que certos tipos de coisas não são mais permissíveis. Eu não posso permitir estar em certos tipos de grupos, de aceitar tipos de comportamentos, simplesmente porque eu tenho que me socializar. Que cada um se socialize com quem tenha que ser. Mas se esse tipo de socialização me enferma, eu prefiro ficar isolado. Então você tem que entender isso. Se essa socialização te adoece mentalmente, é melhor você se afastar. Um abraço de Robson Marins.